E aí, galera do Conferente, tudo bem? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certinho? E que assunto bem legal, né? Acho que e num É. formatinho um Cara, pouquinho diferente, né? Hoje, vamos acho que o nosso. testar. POC, né, cara? POC. Isso aí, POC. Então, galeria, POC. eu acho que o letreiro do Vinícius ali entrega a resenha de hoje, né? Eu tô aqui com o É, anúncio do Full do Release, né, curso. Vinícius? É, Do curso com isso. DevOps SRE, pessoal, estamos aí em processo de Inception, né? Tá no forno. De concepção, né, desse Isso. produto. Então, fiquem atentos que logo menos nas redes sociais teremos novidades, né, Vinícius? Sobre esse É, produto quem aqui que quiser vai garantir falar as de. primeiras vagas vai ter que correr. E é um produto muito legal, pessoal, porque nós É, vamos falar de full release, vamos falar de Dev, SecOps, DevOps e SRE. Então, bastante coisa aí no forno, né, Vinícius, para a gente maturar para início de 23 aí para a galera. tem muita coisa acontecendo, né, velho? Isso aí, Tanta isso coisa aí. acontecendo. E também tanta coisa acontecendo na comunidade Java, né? Uhum. Java, nós falamos aqui no canal, vários vídeos do YouTube que tava correndo e avançando com releases, com versões, né, cara? Trazia aí, nós começamos, que versão do Java será que era nosso primeiro vídeo? Será que era o 8? Eu acho que era Ou por era ali, o... né? É, e olha, Java nós falamos 8, do acho Java que. 19 agora, velho. Nossa, Java correu, né? 19. O Java 8 ficou parado, gente, parado, É, parado. E não vinha todo mundo, mas não vai ter mais Java, versão não. E aí, agora a coisa aí os tá, caras estão largando de balde pra cima da gente. cada 6 meses uma GA nova, né, pessoal? Uma General É, Availability nova. Aí. Mas, galerinha, aqui nós vamos fazer nesse vídeo, nós vamos fazer em dois momentos, então. Um momento aqui a gente vai explicar um pouco mais o conceito, porque tem muita gente né, que fixa melhor, nossos alunos também nos passam feedback, né? Então, a gente vai falar um isso. pouquinho do assunto. Próximo vídeo, o segundo, o vídeo 2 de um, nós vamos botar a mão na prática e fazer no código essa Mostrar brincadeira como aqui, né? funciona de fato. Isso aí. Então, estamos no cantinho, Vinícius, Virtual Threads, spoilerzinho, Isso Java aí. 19, né? Então, e assim, pessoal, é preview ainda, né? Só para a gente deixar Ah, claro também, verdade. né, Vinícius? Não é uma feature ainda de disponibilidade geral, é uma preview, e quer dizer que ainda não está disponível para utilização normal. A gente tem que habilitar a flag de preview Tá. para poder utilizar essa feature aí. Já mostramos aqui várias vezes como fazer, né? Isso aí. Então, Menos o elementos, preview menos lá. preview, né, Vinícius? Isso aí, isso Esse aí. aí. Isso aí. Beleza. Mas o que que é esse cara, Kleber? Vamos lá. Para quem trabalha com Java, olha, eu tenho certeza que já ouviu falar de threads. Né? Já ouviu falar daqueles fios. Então, uma thread é aquele o encadeamento de uma execução que faz o que o HTML vai fazendo junto com o SO, com a CPU ali, vai rolando, né? Esse cara, quando ele vem chamando, e isso, né, tem um uso do SDK. E agora o SDK traz uma parte que ele faz o encadeamento virtual, cara. Ele meio que desacopla esse cara e a JDK, a JVM assume aí essa execução, né? Ela faz esse controle e não tem mais bloqueio, né? Não tem mais bloqueio do SO em relação. E isso que é a grande sacada. Isso aí. Agora ele consegue dar uma aliviada, ele consegue dar um trabalho um pouco melhor, né? E não suspende a sua máquina quando você tem alguma thread pendurada, algum processo pendurado no seu computador aí, pelo menos por enquanto, né? Até surgir não sei se tem algum bug aí, tem que olhar lá como que tá a release, por enquanto tá funcionando tudo bem, tá tudo certo. Então, eles conseguem, né, trabalhar assim, nesse tempo, nessa execução, processos no encadeamento industrial para rolar mais efetivamente, né, para trabalhar de uma forma mais tranquila. Isso aí, galerinha. Já tinha outras linguagens, né, Vinícius? Java demorou um pouquinho para É... chegar a isso. Então, uma Não thread, fala, e né? aí tu quebra É, o. mas a verdade é essa. Mas para a gente não chegar muito na cadeia do SO, pessoal, uma thread nada mais é que a solicitação para o mecanismo físico de tempo de CPU, né? Então, todo programa que está rodando no nosso computador, em uma thread, a CPU, seja por 8 cores, 16 cores, 1 milhão de cores,
pede um tempo de processamento, a CPU vai lá e faz o processamento daquela instrução do programa. Terminado aquele ciclo de execução, a CPU vai para outra e assim por diante, e isso é um pipeline, né? Isso era até esse momento coordenado pela SO, né? E agora a VM vai ajudar nessa execução. Essa abstração que a gente comentou em outras linguagens já tinham, mas Java está trazendo agora porque realmente nesses contextos de virtualização, esses contextos de orquestração de containers, faz todo sentido porque a gente não tem CPUs propriamente ditas, né? Nós temos micro CPUs É. algumas vezes. E para quem não sabe, né, muitas vezes os ambientes virtualizados não contam com uma CPU inteira de uma máquina, às vezes contam com parte CPUs. E para isso, ter virtualização de threads é uma coisa bem salutar, né, Vinícius? Por quê? Porque toda a correspondência, né, então, que Java usa ali, né, entre as threads, são usadas entre o SO. Então, o agendador de threads do SO é responsável pelo agendamento, ou seja, tem um pipeline de threads, tem uma rodando agora, só que na fila aqui já tem 10, 15, 20 threads esperando para ser executadas. E o processador fica alternando esse tempo de execução entre essa fila de threads, né? Se for com múltiplas CPUs, ele vai ter maior agilidade, porque ele distribui essas threads para diferentes CPUs, né? Só que da camada do aplicativo, né? O Java também, né, vai fazer esse encadeamento, né? Então ele vai fazer essa troca de contexto, vai permitir que essas threads que estão em memórias, a gente não sabe isso também como vai performar, né? Nisso a gente vai ver aqui alguns números daqui a pouquinho, né? Então, Isso aí. quanto mais threads o Java adicionar, isso poderia deixar complexo também para o SO. Então, a JVM vai ajudar nessa orquestração de recursos também das próprias threads do Java ser feitos threads virtuais, né? E aí, Kleber, o que que acontece? Qual era o grande pulo do gato que acontecia, né, para conseguir a programação concorrente Java? Multithreading, né? Multithreading era a forma que se achou para o Java começar a ter um pouco de performance no rendimento, né? Então, tu conseguia colocar threads, colocar threads, colocar threads, mas tudo tem um limite, né? Como o Robert falou, tem a máquina ali que tu, bem ou mal, ele precisa daquele agendamento do SO, ele precisa daquele um para um que envolve para conseguir. Então, dá para ver que a thread do SEO é caro, né? O número de threads disponível é limitado, então ele vai ter que esperar acabar uma para começar outra. E aí, quem já viu bastante código por aí, tem algumas figurinhas aí que disparam thread na mão ali dentro do código, e aí tá feito o problema. Então, não adianta, tá? Quando você começa a trabalhar com muita thread, pool de threads, tu até consegue otimizar isso, configurar dentro da sua aplicação, se você já tiver um cara com um pouco mais de skill, um pouco mais de, de chão, mas de fato, isso sempre vai ser um gargalo ainda na performance, né? No desempenho. Se Perfeito. você começa a trabalhar e tentar mexer muito com isso e executar threads para cima e para baixo, e para e controla, e começar a retirar isso da JVM e do SO e trazer para te programar, cara, vai ser um problema, né? Isso vai ser. Olha, geralmente é um problema. Então, a gente tem que, eles começaram a buscar algumas soluções para maximizar esse desempenho aí com a gente com o hardware e tentar afastar um pouco esse requisito que somente o multithreading poderia resolver, né, o problema de desempenho. Então, foi buscando aí, o Java foi trazendo para dentro da linguagem deles e já tinha nas outras. Então, o que que aconteceu? No G9 trouxe threads virtuais, né? E esse encadeamento, né, é um encadeamento de plataforma, né? Então, isso é um ponto importante. E ele seria similar, né? Ele corresponde ao encadeamento do kernel do sistema. Então, da mesma forma que o kernel orquestra isso, o Java 19 está tentando trazer essa feature para dentro dele, né? E ele que vai largar, então, essas threads virtuais na sua execução de threads. Então, o próprio Java tem seu pool de threads, e essas threads virtuais vão atuar em cima desse contexto de thread. O que que acontece? Um grande número de encadeamentos virtuais, né?
ele vai executar de um menor número de encadeamentos de plataforma. Então, isso é natural, né? Nós vamos ter um bloco grande de threads virtuais em cima, né? E embaixo nós vamos ter encadeamentos de plataforma, de sistema operacional. E que não é bem sistema operacional, é a JVM, né, pessoal? Então, entre a aplicação Java e o sistema operacional, a gente sabe que a gente tem a VM ali. A JVM é a plataforma, né? E nesses encadeamentos virtuais serão planejados pela JVM, né? Então, toda a cadeia de thread pool, de new cache thread pool, de thread virtual que for criado, será executado, encadeado na plataforma. E será apenas o encadeamento virtual ao mesmo tempo. Então, a gente não pode criar 20 encadeamentos virtuais. A thread pool virtual vai ser orquestrada de uma única forma. Tá? A pessoa não vai poder fazer um Big O, por exemplo, de encadeamento virtual. Né? A gente tem que fazer uma visão singular, né? Uma visão plana de encadeamentos virtuais, porque isso vai gerar uma complexidade muito alta. E lógico, né, pessoal? De novo, a gente lá no fim do dia está sobrecarregado pela CPU e pelo hardware da máquina. Né? Isso aí. E aí, como é que Java, né? A JVM trouxe para nós implementarmos isso aí. Existe agora, dentro da classe thread, né? A classe continua a mesma, né? Para quem conhece, para quem trabalha, a questão muda, mas agora existe um método chamado off-virtual, né? Então, ele traz para a gente a instância de uma thread virtual. E aí você Isso aqui. consegue... Pode falar, pode falar, pode falar. Ah, não, é só o círculo. Não aparece para ti, Vinícius? Circulei ali o thread Apareceu, alphabet. apareceu. Apareceu? Eu gosto dessas coisinhas aí, Essa meu. Eu coisinha aqui gosto, fica bonito, né? eu gosto, eu gosto. Então eles trouxeram, né, uma nova API e aí de para quem conhece, que já trabalhou, ela ainda trabalha com o Runnable, né? Ela precisa dele para rodar. Você não consegue fazer isso sem utilizar a classe executora. Então a partir dela você consegue dar. Aí a API, depois da instanciação, né? Isso não existe, não, vamos inventar. Você consegue dar o start, né? Trabalhar dessa forma normal dentro dele, dentro desse cara. E aí Perfeito. também existe o Start Virtual Thread, né? Que é a mesma coisa, né? O, ele só é uma forma um pouco mais rápida, e aí você delega aí para a JVM fazer o trabalho, né, que é naquela parte de baixo. Então, são as duas APIs novas que chegaram, que fazem essa instanciação, essa criação desse objeto novo, mas o objeto continua sendo uma thread, né, ele continua sendo a thread em si, mas ele já tem um tipo um pouco diferente, né, um tipo virtual aí, que tem um controle um pouco mais diferenciado pela JVM. Perfeito. No formato consegue criar thread of virtual, né? Antes tinha que criar uma thread e passava um runnable para ele, né? Isso. Agora pode pegar o thread ID dela, né? Criar um runnable. E aí dá um start dessa thread, né? Pelo virtual, né? Então a gente tem Isso aí. uma thread virtual que a gente pode startar. Ou senão, a gente pode ir direto na série de thread e startar ela virtualmente passando o runnable. Então, das duas formas ficou bem legal, né? Isso. E Pô, aí, o galera, pessoal vamos tá limpar aqui para não nos puxando. atrapalhar, né? Deixa eu Ah, isso botar é importante, senão ele fica no mouse de novo. marcado. O que que E aí? acontece, né? A gente consegue também fazer coisas que a gente fazia antes, né? Do tipo thread join, né? Ou Isso. thread sleep. Então, isso Esse aí o continua. pessoal gostava, viu? Esse aí o pessoal. Então, eu crio uma thread virtual, né? Ou eu também crio uma parada de thread, né? Um sleep daquela thread. Eu posso fazer um join, né? Para reiniciar, para continuar a execução, ou posso dar um sleep também para parar. Então, essas duas séries também é possível fazer em cima de thread virtual. E com isso a gente continua na DCL de thread normalmente, né, Vinícius? Então, tudo Isso aquilo que aí. uma thread poderia fazer, na teoria, a nível de Java, de aplicação Java, na teoria eu consigo fazer também com ela, mesmo que a plataforma de execução seja diferente, né? E isso ficou muito legal, porque eles não sendo alterado essa DSL da thread, deixou todo mundo ainda, vamos dizer, ambientado com esse novo conceito.
ficou fácil de trabalhar, né? Então, entendendo que é uma thread virtual, consegue, né, trabalhar da mesma forma com que o pessoal utilizava a classe thread aí desde sempre, né? Desde lá do Java, dos primórdios do Java. Perfeito. Continua, né, Kleber, com os executores, né? Só que agora muda alguma coisa, aí já pode ver que tudo já tem uma thread virtual aí envolvida. Então, quando você pega pede para ou te criar um executor, você vai botar ali que você quer um executor de thread virtual, né? Uma task de thread virtual. Então, agora a DSL continua a mesma, mas, né, os métodos só mudaram aí a assinatura para mostrar que, de fato, você está trabalhando aí com threads virtuais. Isso aí. Olha que código espetacular que foi criado aqui, pessoal. Vou mostrar isso aqui. Nós temos o executor, né, que é recuperado de um virtual thread peer task executor, né? E na submissão dessa execução ele está imprimindo um hello. Então vejam que esse código vai fazer bastante coisa no nosso CO. Mas a importância daqui, pessoal, é que o executor service vem também, né, de uma plataforma, e de novo, né, nós temos uma plataforma virtual de tasks, né, e que é ela que nos vai dar o princípio de poder fazer execução. Veja que aqui tem um lambda, né, Vinícius? Nós temos um lambda de Tem, Runable aí, né? Então, isso aí. não se enganem, pessoal. Mas aqui, ó, aqui é um Runable, né? Deixa eu pegar Isso um aí. line aqui. Mata ali. Não é fácil o line, Vinícius. Isso aqui é um Aí, ó. Runable, né, Vinícius? Aqui, ó. Né? Isso aí. Então, aqui é um lambda dentro de um Runable, então por isso que a gente consegue fazer esses encadeamentos assim também. Isso. Vamos adiante. E é bacana isso, porque já tem um Thrive Research ali em cima, tá? Ficou Ah, legal, ficou bacana. já tá legal. Tudo Então, as beleza. threads, né, pessoal, isso aqui nós vamos fazer depois na prática, nesse desenvolvimento Isso aqui. aí. Então, vídeo 2 pessoal, não percam, que a gente vai botar a mão na massa, Vinícius. Aqui nós temos, por exemplo, o New Cache Thread Pool. É um exemplo também, a gente vai rodar 10.000 tarefas, né? Então, a gente está criando um input string range ali de 0 a 10.000. E a gente vai forçar o sistema a fazer um thread sleep, né? Então, para cada submissão, e vamos imprimir um i. Como essa thread, pessoal, ela está concorrendo em paralelo, naturalmente ela vai executar valores diferentes para cada submissão, né? Para cada interação. Então, isso é um ponto importante. E na saída acima, né, pessoal, o que vai acontecer? Nós tivemos 6.000, né, encadeamentos, então isso é um ponto Isso importante. aí. Então, para cada submissão no Ranger, ele fez 6.046 encadeamentos. E em seguida, ele vai ter uma exceção, né? Porque ele vai encerrar o programa pelo também o pool, para estourar o pool. A gente vai ver também isso depois. Isso aí. Ele não vai melhorar o desempenho do sistema, né, Vinícius? Porque Não. os encadeamentos, eles são virtuais, né? E eles são caros, né? E os recursos são limitados. Porém, pessoal, vai nos dar aquilo que nós falamos, uma execução que talvez ela não, por um microcontainer, não seja de tão alta prioridade. A gente não vai precisar descer na CPU da máquina, né, Vinícius? Mas a gente vai conseguir paralelizar, que é o ganho aqui, né, pessoal? A gente vai paralelizar o desenvolvimento de uma forma maior que a gente tinha antes com o paralelamento manual dentro do hardware, e a gente vai conseguir fazer execuções. Não quer dizer que essas execuções são rápidas, são performáticas. Quer dizer que elas são flexíveis, né? Isso, perfeito, perfeito. Então, o que que. E isso é a. Eu vou trazer um spoiler, porque isso nós falamos lá no final. É a grande sacada da vida do thread. Ele não vem para melhorar a performance, ele vem para deixar mais flexível, para conseguir te dar mais opções. Mas o que que a gente faz agora aqui, nesse outro exemplo? Pool fixo, um 200. Né? Então, com isso aí, o que a gente vai fazer? A gente não vai criar um grande número de testes no sistema, a gente não vai onerar ele, a gente não vai deixar ele pronto. A gente vai botar aquele pool fixo e vai conseguir executar ele da mesma forma. Vocês podem ver, aí tem os números ali um pouco diferentes. Ele utiliza 209 threads e roda aí em 50 segundos, ali, 50 segundos, 50 mil milissegundos. Então, quando a gente pode trabalhar com esse número fixo, nós limitamos esse uso, nós limitamos esse acesso. Então, a gente não consegue, a gente não vai onerar tanto. E para nós é melhor garantir
que tudo, no final da execução, continue funcionando e faça o que tem que fazer. Mas eu volto e repito, para mim, tem que ter muito cuidado na hora de criar esses executores, na hora de trabalhar com o thread pool, você colocar na mão, assim, você tem que ter bastante conhecimento para fazer isso, tá? Principalmente da sua aplicação, dos JVMs, do seu ambiente, porque isso aí pode gerar uma catástrofe dentro do seu sistema. Então tenha cuidado. Esse exemplo sim foi claro, né? Isso aqui a gente criou uma thread pool cacheada grande, né? E ele botou E 6.000 threads na carga do sistema, ele né? E depois ele sobrecarrega botou dois porque mil. deixou muita coisa em execução, né? Ele deixou um tempo de execução baixo, 2.000 Isso. milissegundos ali, né? Mas ele deixou uma carga altamente grande no encadeamento. E nas threads virtuais, né, pessoal, agora saindo das de sistema, essas aqui eram de sistema, lembrando, É isso. as threads virtuais agora ela vai também só mudar a DCL, então a thread virtual vai estar ali sendo chamada, em vez de então ter um new cache thread pool ou new fixed thread pool, nós vamos ter um new virtual thread task executor, como nós vimos. Isso. Ele colocou 22 threads, porque ele também não pode subir muitas threads, né? Então, em vez de colocar um new fixed thread pool, ele colocou um task executor, então ele colocou 20 threadzinhas ali. Ele deixou um tempo de execução menor, né? Só que ele usou menos threads, né, Vinícius? Então, ele onerou menos o sistema de carregar threads, porque essas threads não são alocadas a nível de CDSO. São threads que já estão ali no pool virtual do Java, né? Abre aspas duplas. E executou de forma mais rápida. Executou de forma mais rápida pequeno trecho de lógica, pessoal. Quando fosse para um Isso aí. grande volume de lógica, isso se tornaria infinitamente mais lento, tá, pessoal? Então, aqui num trecho, aqui qual que foi os dois problemas, pessoal? A gente primeiro coloca muita coisa alocada para o hardware poder executar e depois vai para execução. Então, isso gasta muito tempo de CPU e memória, né, Vinícius? E de SO para Isso. gerenciar isso. Então, tanto na cacheada como na fixa. Aqui nós já temos esse thread pool instanciado, não precisa alocar mais estrutura de CPU, então em execução curta ele é mais rápido, porém, se eu tivesse um bloco de trecho aqui de código que fosse fazer muita responsabilidade, tivesse muita carga, isso aqui iria ficar extremamente lento, tá? E olha, e o que é importante, né? Ali, 22 threads para o sistema só. Muito pouca coisa, né, que ele levou para lá. E aí o que acontece? Olha só que é importante que nós falamos lá. As threads virtuais eles vêm para oferecer uma maior taxa de transferência, uma taxa de execução. Ele não vai te dar mais velocidade. Isso que é importante falar. Que foi o que o Kleber comentou lá no início, eu comentei aqui no meio, e é interessante que eles não vão te fazer a vantagem de executar o código mais rápido, né, do que uma thread de plataforma. Ela não é mais rápida que uma thread normal, pessoal. Ela só vai te dar uma maior taxa de transferência, que você Isso vai aí. conseguir, né, paralelizar um pouco mais. Vai te dar Tá, mais velocidade em relação a isso. tá passando o jogo da Argentina na Copa, né, Vinícius? É o maior toque Isso, me voe. É um toque me voe mais rápido, né? É esse é é o, isso. Então, tomara a essa. virada agora, que beleza. Então, pessoalzinho, caiu aqui, peraí. Aí, compartilhe, compartilhe. Deixa eu voltar à apresentação. Apresentações. Aí, Então, o que que vai acontecer? A gente só para finalizando, então, até porque o material é um pouquinho mais longo, isso aí. a gente vai conseguir melhorar a taxa, né? Então, isso vai ser uma coisa bastante importante, né? Então, se a gente tiver um grande número de tarefas simultâneas e uma intensiva entrada e saída de carga de trabalho não vinculadas à CPU, esse é um ponto importante, pessoal. Não, eu estou indo na memória a todo momento. Pessoal, eu estou trabalhando com um objeto em memória, coleções. Pessoal, isso tudo vai nos ajudar. Eu preciso da CPU para resolver, não é o melhor caminho. Então, os encadeamentos virtuais podem ajudar a melhorar a taxa de transferência para aplicativos lá do servidor, que tem simultaneidade, e tarefas que têm muita espera de entrada e saída. Então, eu estou indo para um arquivo, não preciso, para uma camada de rede, processa a memória, que eu não preciso muito da CPU. Galera, threads virtuais é o caminho. Preciso usar a Isso CPU aí. para processamento largo? Ela não vai te ajudar. Mas como é que eu vou saber isso? Gente, você vai ter que conhecer sua aplicação. Uhum. Você vai ter que conhecer.
o tipo de problema que você quer resolver. Então, vamos lá. O que nós fazemos de conclusão, né? Eles têm, isso é importante, porque thread sempre foi complicado depurar e debugar, né, dentro de um código. A thread virtual já tem isso, já é um pouco mais fácil de trabalhar em relação a isso, porque você já não depende mais do SO, né, tá tudo na JVM, então fica mais fácil para ter um pouco de noção. Esse encadeamento virtual, né, vem muito forte aí dentro do Java 19, né, esse encadeamento, essa implementação é um pouco mais leve, e aí que tá, grande parte, ele reduz drasticamente o esforço, né, de manter, observar aplicativos de alto rendimento. Então, logo menos, assim que não for mais preview, né, que já for uma release, pode ter certeza que vai ter muita biblioteca, vai ter muito framework se especializando para utilizar as threads virtuais, e com isso nós vamos ter a curto, médio prazo, um ganho muito forte de performance com as aplicações Java, tá? É isso aí. Por enquanto ainda é teste, né? Por enquanto ainda o pessoal tá testando. E aí eles vão dar o que isso traz pra gente? Uma nova cara, né? Um novo estilo de programação, que era aquele thread per request. Então vai ter um novo dimensionamento aí da utilização de hardware. Talvez a computação na nuvem, que é onde esse novo ciclo que nós estamos levando, vai ter aí uns novos capítulos aqui para frente, né? Vai ter umas novas coisas acontecendo. E é Então, e importante também aí, isso que nem todas as pode falar. demandas necessitam alta CPU, né? Tem coisas que são mais Exato, no modelo de exato, dados, são coisas mais simples que isso vai exato. com certeza acelerar, né? Exato, exato. E aí o que nós falamos ali que ficou muito legal. Eles são compatíveis, né, com aquela iPad Thread que já vem aí desde a época do que o Kleber era gurizinho e implementava no Java 1.2, 1.4 aí, né? Então, Não, já vamos, hein? Vamos lá. Então, é isso aí, gente. é O isso, pessoal. material. Se É isso gostaram do aí. formato, assim, nos deixem aí, né, pessoal? Eu sei que De ficou mais dois. apresentação, só que às vezes a Exato. gente passa muito pelo código, né? Esquece um pouco dessa parte da teoria, então mas é Isso. legal a O gente pessoal poder. pediu um pouco de teoria, né? Tem gente que não Então, gosta, gente que gosta. Então vamos fazer em 2 vídeos. Vamos para é. todo mundo. E fica bom para quem daqui a pouco não conhece muito o conceito, a gente passar, que nem a gente faz com Isso. as JP, né, Vinícius, de explicar um pouco elas, acho que Isso. é um Isso. ponto importante. E lembrando, galerinha, próximo vídeo, então a gente vai fazer a prática disso aqui, vamos codificar então essas estruturas aí. E espero Isso que tenham aí. gostado, né, Vinícius? E aguardem o próximo ainda. Na É isso aí. sequência, já estamos gravando. Ó, tem É curso isso, novo. Quem quiser nos ver, nós vamos estar palestrando aí no TDC em dezembro, né? é Acho que isso agora aí. no início também. Quem quiser ir falar com a gente pessoalmente, dá um abraço, né? A gente É isso também, aí. tudo certo. E Isso não se aí. esqueça, pessoal, vem coisa nova aí, full release com DevOps e SRE. Temos. E esse vai ser diferenciado. É isso aí. Quem quiser sair na frente vai ter que se adiantar para essa turma aí. Palestra do TDC, final do ano. Se inscrevam no canal, pessoal, e deem um Ative o joinha. sininho. Algum lugar tá aí. Isso aí. Valeu, galerinha. Até